O espelho do mundo é racional, e racional é razão suprema. A humanidade, para chegar a este ponto de evolução de adiantamento, já passou uma infinidade de mudanças de fases por existir o progresso de lapidação e de enfraquecimento, por vir se degenerando. Os primeiros a nascer do chão eram verdadeiros monstrinhos. Depois, mais lapidados passaram a monstros. Depois, mais lapidados passaram a monstrondontes. E assim vejam quantas fases passaram no princípio do renascimento e nascimento da humanidade, e que, por nascerem do chão com forma de vegetal, é que dependem da água para viver, como outro vegetal qualquer. E assim se passaram essas mudanças de fase que veio pela lapidação, o conhecimento e reconhecimento das coisas. Depois das fases de monstros, entraram na fase de acenos. Depois de lapidados nesta fase, passaram para a fase dos urros. Todos urravam e guinchavam, e assim começaram a soltar a voz e despertar a gagueira. Depois de lapidados nesta fase, passaram para a fase de gagos, muito atrasados. Depois, com a lapidação, gagos mais adiantados. Com a lapidação, gagos mais falantes, e com a lapidação foi terminando a gagueira. Depois entraram em outra fase, a fase de falar cantando. Todos falavam cantando. Isto é para verem quantas fases já se passaram e quanta lapidação já passou o mundo para chegarem ao ponto em que está. Depois da fase de falarem cantando, passaram para a fase de caboclos, aí já com um pouco de entendimento. Começaram a morar em tocas e malocas. Depois de lapidados, passaram para a fase de índios, mais inteligentes. Depois, índios mais adiantados. Nasceram as trocas. O negócio era trocar isso por aquilo. Depois, mais lapidados com o progresso das trocas, surgiu a invenção do dinheiro de couro. De acordo com o couro do animal, era o valor do dinheiro. Depois, o couro era furado. Um couro furado valia 1, 2 furos valia 2, 3 furos valia 3. E assim, o começo do dinheiro. Depois do couro, surgiram os dentes pintados de animais. Os dentes eram riscados de acordo com a quantidade de riscos, era o valor do dente, e assim vieram sendo lapidados e mudando de fases de acordo com o adiantamento da lapidação. Depois houve a descoberta do cobre. Aí já estavam muitíssimos adiantados e botaram o nome de dinheiro, valorizando o cobre. Valia 1 réis, 2 réis, 3 réis, 4 réis e assim por diante. Com a lapidação dos seres, o progresso veio o dinheiro de prata, de níquel, de ouro, que é o progresso existente. Isto é mais ou menos um insignificante esclarecimento para provar as mudanças de fase. Agora, a humanidade estava na fase de animal racional, depois de bem lapidados. Esta fase terminou como todas essas que aí estão terminaram. Terminou esta fase de animal racional em 1935 e passamos para outra fase, que é a fase racional, que cada fase, com os seus costumes e seu progresso em lapidação e degeneração, e sempre se multiplicou e sempre se multiplica, e por isso gerações antiquíssimas, de durarem mais de 1000 anos, gerações mais antigas, que não apodreciam e sim secavam. Essa geração era de duração mais longa, de 3, 4 mil anos, porque não apodreciam, secavam
E com o progresso da degeneração veio diminuindo as gerações de vida. Há bem pouco tempo, duravam mais de 200 anos, 100 anos. E agora, a geração atual, cada vez mais curto os anos de vida, cada vez diminuindo mais devido ao enfraquecimento pela degeneração, que tudo que se multiplica enfraquece, degenera e com o tempo desaparece. Como vinha a extinção da humanidade? Por meio do progresso da degeneração, para minguados todos indo até a extinção total. Mas não chegando à extinção total, por estar agora aí na Terra o conhecimento verdadeiro da origem da humanidade, e por intermédio deste conhecimento todos voltarão na sua origem. A origem é racional, e o animal racional deixará de ser animal e voltará ao mundo racional, o verdadeiro mundo de seu verdadeiro estado natural. Esse insignificante esclarecimento é para provar as mudanças, agora da fase de animal racional para aparelho racional, e acabando como acabou, como terminou a fase de animal racional. Por ter terminado, entrou os seus feitos em liquidação, e por isso está aí esta liquidação universal, moral, física e financeira. E por isso ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, e sim a mudança de fase. Terminou a fase de animal e ninguém sabia, porque não há efeito sem causa, que tudo isto que está se passando no universo é devido à mudança de fase. E por isso ninguém é culpado por tudo isto ser evolução natural da natureza, e por ser uma evolução natural da natureza, ninguém é culpado. E assim, para que tudo se estabilize, é preciso que a humanidade tome conhecimento da fase que está em vigor, que é a fase racional, na fase de recuperação da humanidade. E para que tudo dê certo na vida de todos, é preciso que todos tomem conhecimento da fase que está em vigor no mundo, para ser amparado por ela e orientado por ela. E sendo orientado, aceita tudo e acata todos, e todos certos, e tudo certo, a verdadeira paz, a verdadeira harmonia e a verdadeira felicidade de todos, porque todos são orientados racionalmente, e daí tudo dando certo na vida de todos, vindo a recuperação de todos, dos desequilibrados. E por equilibrar todos e tudo, acabará todos os males, todos os maus entendidos, todos os mal compreendidos ficarão recuperados pela cultura racional, que é da verdadeira divina providência. Vem o extermínio do desequilíbrio da humanidade, vem a fraternidade entre todos, vem a união de todos com os governos. Racionalmente, todos deixarão de ser inimigos uns dos outros. Exterminará os vícios, exterminará os ódios, exterminará a ganância, a ambição, a vaidade. Exterminará todas as ruínas da humanidade por o conhecimento de cultura racional, equilibrar todos, porque todos receberão todas as orientações precisas do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então aí vem a paz entre todos e a concórdia de todos universalmente, para que se chegue a esse ponto. No insignificante mínimo prazo é somente oficializar o conhecimento de cultura racional, que é de salvação da humanidade, em todas as faculdades, em todas as escolas e em todos os estabelecimentos de ensino. Estudo diurno e noturno e os programas para instruir sobre cultura racional. Então, aí estará resolvida
a racionalização da humanidade universalmente. Mas, para isto, é preciso que tenhamos um governo que tenha conhecimento de cultura racional, para receber do mundo racional todas as orientações precisas para o seu feliz redígio numa missão de salvação da humanidade. Porque um governo que tenha conhecimento de cultura racional, ele é protegido pela fase que está em vigor, que é a fase racional. É amparado e orientado. É amparado pela natureza poderosa. Estando ligado à natureza que está sob a orientação da fase racional, tudo dando certo na vida do animal racional. E assim chegamos na meta final de uma civilização racional. Racional é puro, limpo, perfeito, consciente, positivo. E daí o esplendor da vida de paz, amor e fraternidade e felicidade de todos. Por tudo ser racional. E chegará o dia do nosso querido Brasil, em primeiro lugar, ter um governo racional, para que o Brasil seja o espelho do mundo. Por nascer no Brasil a cultura racional, a verdadeira salvação eterna da humanidade. Estamos na fase racional e é preciso um governo identificado com a fase, um governo racional. Na fase que passou, estavam na categoria de animal racional. Então, o governo pertence desta fase de animal racional. Terminou a fase de animal racional e entrou a fase racional. Então, agora, um governo identificado com a fase racional, que é a fase de aparelho racional, por mudar de fase. A fase inferior de animal racional, mudando para uma fase superior, muda então a categoria para aparelho racional. Deixarão de ser animais para serem aparelhos racionais. Como animais racionais, nesta categoria ridícula de animal, estavam ligados à energia elétrica e magnética, e como aparelho racional, ligados a uma energia superior, que é a energia racional do verdadeiro mundo, essa energia do mundo racional. O animal racional pertence ao mundo racional. O animal irracional pertence à terra, à matéria. O mundo do irracional é a terra, é a matéria, e o mundo do animal racional é o mundo racional, que para lá todos voltarão, e por isso está aí o conhecimento de cultura racional, e para voltar para o mundo racional é preciso que tenha conhecimento da cultura racional. A cultura verdadeira do animal racional é a cultura do verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E dentro de pouco tempo, todos chegarão, todos alcançarão, e tudo mudará para melhor com um governo racional. Um governo para acertar em tudo e tudo dar certo. É preciso que tenha conhecimento da fase, para ser amparado pela fase que é do verdadeiro Deus, e ser orientado pelo verdadeiro Deus, porque Deus é racional, é um ser de nossa origem. A nossa origem é racional, e Deus é racional, um ser superior de nossa origem, e por ser superior se trata o racional superior, o verdadeiro Deus. Nós somos de origem racional, e na nossa origem está tudo da nossa origem. É que se formou tudo isto, todo este mundo, porque tudo isto é uma degeneração racional. É o verdadeiro conhecimento de ligação de toda a humanidade com o verdadeiro Deus, o racional superior. A fase é racional, a fase é de Deus, todos ligados a Deus, por conhecerem a cultura racional, a cultura dele, a cultura de Deus. É racional porque Deus é racional, um ser supremo de nossa origem.
Nós somos animais racionais, somos de origem racional. E na origem está Deus, e Deus é racional, o racional superior. É a fase racional, é a fase de liquidação, é a fase racional, é a fase de ligação de toda a humanidade ao verdadeiro Deus. Então, quem tem conhecimento de cultura racional tem o conhecimento da verdadeira cultura de Deus, porque Deus é racional. E por isso estamos em plena fase de Deus, que é a fase racional, que está na Terra em vigor em toda a natureza. E assim está aí a recuperação da humanidade, terminando esta hecatombe universal. E por a fase racional ser a última fase da vida da matéria, é a solução final, é o conhecimento do princípio e o conhecimento do término da vida da matéria, que parecia para iludidos que isto não tinha mais fim, e hoje todos conhecendo o princípio e o fim. O princípio como foi e o fim como é. O princípio deste nada e o fim do mesmo. Está aí a cultura racional, a solução verdadeira do animal racional. E agora, a vida continua racional por estar em vigor a fase racional. Então, todos têm que tomar conhecimento do que é a cultura racional para se livrar imediatamente do caos que impera nessa avalanche de ruínas, universalmente, que ninguém sabia mais o que fazer para endireitar o mundo, ficando todos tontos, sem ter com quem contar, nem muito menos onde se agarrar. E por isso ficou a humanidade nesse desequilíbrio integral, onde as confusões se avolumaram de uma tal maneira que gerou desequilíbrio em todos os setores da vida universal. Tudo abalado, tudo em ruínas. O clamor dos angustiados é geral, universalmente. A vida se tornou um pandemônio, onde ninguém sabia onde ia parar com tantas indecisões na vida, por ver tudo piorar universalmente. Os fracassos de toda a comunidade universal, que a vida se tornou um pandemônio, tal que chegou à situação calamitosa de salve-se quem puder. Tudo isto, a causa é a mudança de fase, mudança de tudo, e daí o rebu, as revoltas, as revoluções, tempestade na humanidade, por não conhecer a mudança de fase. Tempestade quer dizer sofrimento geral. Ninguém tem sossego, todos preocupados, toda a humanidade em sobressalto, devido à mudança de fase e não conhecerem a causa deste tufão de angústias, desse tufão de sofrimento, desse tufão de indecisão e desequilíbrio, por não conhecer a fase que está em vigor e a causa dos horrores do universo. A vida horrorosa e pavorosa que vive a humanidade, principalmente no velho continente, que ninguém aguenta mais de tanto penar, de tanto sofrer, de terem desânimo de viver e não aguentar mais o sofrimento e os horrores da situação de calamidade que atravessa o velho continente. Vive porque tem vida, mas não que tenha mais prazer de viver. A desilusão do povo do velho continente é grande. Vivem todos amargurados e preocupados com a situação calamitosa da vida. Barbaridades e mais barbaridades. Tudo isto, a liquidação dos feitos de uma fase que terminou, que é a de animal. Se já conhecessem a fase que entrou, a fase racional, evitariam tudo isto, todo este colapso, toda esta miséria.